Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico desta manhã de domingo, dia 13 de junho de 2021. Meu desejo e a minha oração é que você seja abençoado neste tempo de reflexão. Hoje, nós daremos continuidade às nossas exposições do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Hoje, de forma especial, começaremos o capítulo 5 de Romanos. Mas antes de lermos o texto, eu quero convidar você para que juntos possamos orar ao Senhor, pedindo pela iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender o texto que será objeto do nosso estudo nessa manhã. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, de estar, ó Deus, diante do Senhor com o nosso coração aberto para recebermos a tua palavra nele. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesta oportunidade, que o Senhor fale profunda, Deus, profundamente aos nossos corações, e que a tua palavra em nós possa gerar frutos para a glória do seu santo nome. Pedimos, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada uma das pessoas que estarão, ó Deus, participando deste momento de estudo bíblico agora. Em Cristo Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, quem sabe tomar nota. Eu gosto de estudar assim, né? Com caneta e papel, anotar as referências, ou, não sei, fazer anotações. Eu costumo aprender bastante assim. Seja como for, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, e embora nós tenhamos o texto projetado aqui na nossa tela, estou compartilhando a minha tela com vocês, é importante que você, podendo, tenha a sua Bíblia em mãos para fazer destaques, conferir aquilo que eu estou lendo e entender as correlações do texto que nós faremos aqui nesta oportunidade. Então, hoje, como eu disse, o texto que será objeto da nossa análise aqui, da nossa reflexão, do nosso estudo, será o texto de Romanos, capítulo 5, dos versos 1 a 11. Um texto extremamente rico e reconfortante, sobretudo em tempos como esse de exceção que nós temos vivido. Então, abra sua Bíblia ou acompanhe aqui na tela comigo. A palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, agora, recebemos a reconciliação. Esta é a palavra do nosso Senhor. Romanos 5, capítulo 1, capítulo 5, dos versos 1 a 11. Muito bem, meus irmãos, como eu disse, este é um texto extremamente especial. Um texto que traz conforto e esperança ao nosso coração. Um texto que fala ao mesmo tempo da alegria, mas também da tribulação. E mais do que isso, da alegria em meio à tribulação. Quando o apóstolo Paulo
se dirige aos crentes de Roma, escrevendo aquela igreja, ele trata de muitas questões. Objetivos missionários, a gente vai ver mais no final do livro. Paulo também fala do proceder cristão, também do meio para o final. Paulo fala de escatologia um pouco. Nós também vemos na carta de Paulo ele muito preocupado com uma doutrina que é central na fé cristã, que é a soteriologia. Em linhas gerais, ou de forma mais simplificada, a doutrina da salvação. Paulo queria combater o pensamento que era corrente, recorrente em meios cristãos, onde a igreja estava ainda caminhando, dando os seus primeiros passos, onde a ideia da justificação pelas obras ainda se fazia presente. A guarda da lei para a salvação ainda era algo muito presente em alguns redutos. E Paulo, então, deseja explicar àqueles irmãos de Roma, como fez em outros momentos, escrevendo, por exemplo, aos crentes da Galácia. Paulo deseja dizer que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele prega a salvação pela graça, a justificação pela fé. E Paulo, então, começa falando a respeito do estado de total depravação do coração do homem, apontando para os gentios, falando dos judeus, para que no capítulo 3 ele pudesse, então, concluir que todos, tanto judeus como não judeus, estão debaixo da mesma situação, estão debaixo de uma condição de pecado. Todos nós somos pecadores e igualmente necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Depois de falar todas estas coisas, Paulo, então, apresenta de forma mais clara a doutrina da justificação, onde Deus imputa a justiça de Cristo a todos aqueles a quem ele deseja salvar. E atribui a Cristo, imputa a Cristo os pecados de todos aqueles a quem Deus quis salvar em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Neste sentido, Deus, então, por um ato jurídico, satisfaz a sua justiça em punir o pecado antes de Cristo e depois de Cristo em Jesus, para que tanto a sua justiça quanto a sua ira sejam satisfeitas. E assim, Deus possa declarar justos aqueles que estavam condenados pelo pecado. Então, agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo deseja trazer uma mensagem de esperança, que deveria gerar conforto no coração daqueles que estavam ouvindo. Ora, sendo justificados por Deus mediante a fé, é uma alegria indizível. Então, Paulo começa o capítulo 5 tomando como pressuposto aquilo que ele construiu ao longo dos 4 primeiros capítulos. Justificados, pois, mediante a fé. Paulo, então, traz esse pressuposto como uma constatação de que aqueles irmãos, a esta altura do discurso, já tinham esta ideia ou esta verdade como algo claro nas suas vidas. Então, Paulo aqui parte do pressuposto de que os cristãos ali de Roma já entenderam o significado de sermos justificados por Deus, de que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, para que sejamos declarados justos. Então, perceba, Paulo começa o capítulo 5 estabelecendo o ponto de partida para a mensagem de esperança que ele deseja trazer. E que ponto é esse? Nós fomos justificados mediante a fé. Assim como lá no capítulo 1, parafraseando o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, Paulo reverbera: o justo viverá por fé. Tendo esta uma verdade que deveria estar no coração daqueles irmãos, Paulo prossegue dizendo o seguinte: porque fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, e às vezes nós somos levados a reduzir o que Paulo está dizendo
há uma compreensão muito superficial do significado real que Paulo deseja passar aqui. Às vezes, nós nos referimos à paz como sendo um sentimento de tranquilidade apenas. Paz é isso também. No entanto, o termo que Paulo se utiliza aqui, eirene, para referir-se a ter paz com Deus, ele não apresenta um sentido de tranquilidade, como se nós estivéssemos bem porque tudo está tranquilo. Mas paz, tendo como base a afirmação de Paulo neste contexto, significa mais do que apenas tranquilidade, significa o contrário de guerra. Apresenta sentido de ter relações harmoniosas e liberdade de litígios, especialmente a ausência de guerra. Então, quando Paulo fala que esta justificação trouxe paz para com Deus, ele está dizendo que agora nós não estamos mais em guerra contra Deus. Não somos mais inimigos de Deus. E perceba como aqui existe uma correlação entre os versos. O termo paz aqui está diretamente ligado ao termo orgie, que é, na verdade, ira, lá no verso 10. Acompanhe comigo a releitura do verso 10, onde Paulo diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então perceba aqui como existe uma correlação entre termos paz para com Deus e estarmos isentos da ira de Deus. Aqui no verso 10, Paulo faz referência a sermos inimigos de Deus. Então a justificação nos proporcionou não estarmos mais em lados opostos, avessos a Deus, porque era exatamente este o sentido de todos aqueles que estão longe de Deus, a parte da graça de Deus. Então, uma consequência visível e primeira consequência que Paulo traz aqui da justificação é o fato de Deus ter nos transportado de um estado de inimizade e contenda como objetos da sua santa ira, porque como nós vimos lá no capítulo 1, Paulo diz que Deus se ira contra toda iniquidade. Então, nós, como praticantes do pecado, praticantes da iniquidade, éramos inimigos de Deus, contrários a Deus, avessos à vontade de Deus. Mas porque ele nos amou, ele também nos justificou. E por meio da fé em Cristo Jesus, Deus nos transformou de inimigos a seus filhos e co-herdeiros de Jesus Cristo na salvação conquistada por ele. Perceba, meus irmãos, os efeitos desta justificação na vida de todo aquele que crê. E é exatamente esta ênfase do apóstolo Paulo aqui no verso 1. Mas ele continua ainda, e agora de forma ainda mais clara, ele deseja nos trazer à mente as consequências da justificação. Então, se por um lado, sermos justificados diante de Deus é um fato, este fato traz consigo consequências extremamente importantes para a nossa vida, que trazem conforto ao nosso coração, que traz paz, como nós acabamos de dizer, e, sobretudo, esperança. E aí, Paulo, no verso 2, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Aqui ele falando de Jesus, né? Obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, perceba o que Paulo está dizendo. No verso 1, ele diz que nós fomos justificados em Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e por causa desta justificação, nós temos paz para com Deus. Tal justificação chegou até nós por meio de Cristo Jesus. E aí ele continua: por intermédio de quem obtivemos igualmente
acesso. Então, eu vou destacar nesse verso aqui duas palavras que, na minha concepção, são chaves para nós compreendermos o que Paulo está dizendo a respeito da consequência da justificação. Em primeiro lugar, Paulo diz que em Jesus Cristo nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Diz respeito ao acesso que temos pela fé à presença do próprio Deus, sem qualquer mediação e sem especificação de lugar. Por que isso aqui é extremamente importante? Porque, perceba, até a vinda de Jesus e a consumação da profecia do Messias em nascer, morrer e se entregar por amor de pecadores, tudo aquilo que era praticado no Antigo Testamento precisava de mediação sacerdotal. É por isso que, por exemplo, na leitura do autor de Hebreus, Jesus é o nosso sacerdote superior, porque ele fez esta mediação entre nós, seres humanos pecadores, e o próprio Deus. Mas ele é superior porque o sacrifício que ele ofereceu foi tão superior que não precisa ser repetido. E ele não apenas cumpriu uma determinação, mas ele nos reconciliou de uma vez por todas ao próprio Deus. Neste sentido, então, falar de acesso é falar da liberdade que agora, na nova aliança, porque fomos justificados, todos aqueles que creem têm a presença de Deus. Pense comigo, a pessoa que tinha fé no Deus Todo-Poderoso, Criador, no Antigo Testamento, desejava apresentar-se diante de Deus, e para isso ele precisava levar ofertas para o sacrifício, ali no templo, onde o sacerdote faria a mediação. O sacerdote iria apresentar aquele sacrifício diante de Deus, e aquilo era uma forma de Deus se revelar em amor àquelas pessoas. Mas agora, porque fomos justificados, nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus. Não precisamos de mediadores, não precisamos de lugares específicos, como foi no Antigo Testamento, na tenda, depois de forma estabilizada no templo, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, onde nós estivermos. Eu não estou dizendo que as reuniões do nosso templo não são importantes. Muito pelo contrário, elas são tão importantes que são necessárias para o nosso desenvolvimento, porque a comunhão dos santos é um meio de graça, a ministração dos sacramentos e a exposição da palavra de Deus são meios de graça onde Deus alimenta a nossa fé. O que eu estou dizendo é que, diferentemente do contexto do Antigo Testamento, nós não precisamos necessariamente desse ou daquele lugar. Nós temos acesso livremente à presença de Deus. Imagine como isso deve ter soado ao coração daquelas pessoas que durante toda a sua vida conviveram, aprenderam com a ideia, o ensinamento de que para buscar a Deus era necessário a mediação sacerdotal, de que para buscar a Deus era necessário comparecer àquele lugar determinado. Alguns diziam no templo, como os judeus, samaritanos diziam no monte, e muitas ideias a respeito disso foram crescendo. E Paulo agora vai dizer, não importa, nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus. E aí ele vai dizer que nós recebemos esta graça, a graça da salvação, que é um presente imerecido. E por isso nós estamos firmes, convictos deste presente que recebemos de Deus. Logo, todas as vezes que nós recebemos um presente, nós nos gloriamos. Eu destaquei essa expressão aqui, porque certa vez um jovem me perguntou, pastor, a Bíblia às vezes parece apresentar algumas contradições. Eu disse, é mesmo? É. Veja bem, e um dos textos que esse jovem citou foi exatamente esse texto aqui, fazendo aqui um contraponto com aquilo que Jesus havia afirmado lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz que nós devemos ser humildes. Aí ele diz o seguinte, pastor, como pode a Bíblia dizer, nas palavras de Jesus, que nós precisamos ser humildes,
e Paulo dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como assim? Eu disse, muito bem, aqui é uma questão de semântica, de compreendermos o que Paulo está dizendo com este termo gloriamos. Gloriar-se aqui não significa nos gabar daquilo que nós recebemos. É justamente contra isso que Paulo falou durante todos os primeiros 4 capítulos desta carta de Romanos. Judeus, vocês não têm do que se gabar, porque vocês receberam a lei e porque vocês conhecem a lei. Então, não existe vanglória. Então, o termo gloriar-nos aqui não significa nos gabar, nos vangloriar, mas nos alegrar em Deus, nos alegrar naquilo que foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário e foi entregue, aplicado por ação do Espírito Santo a todos aqueles que creem. Então, perceba como agora isso faz muito mais sentido. Paulo está dizendo, por causa de Jesus, nós temos livre acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. E por isso nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. É este o sentido de nos gloriarmos no presente que recebemos de Deus. Até porque Paulo tem dito reiteradas vezes que a justificação não é objeto de esforço humano, mas é um dom gratuito de Deus, como ele muito bem enfatiza na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Então, aqui ele prossegue. No verso 3, ele diz assim: e não somente isso, ou seja, a consequência da justificação não resume apenas a isto que ele acabou de dizer, o que já é muito, mas ele diz, ainda tem mais. Existe algo que ainda nos alcança nesse momento, nas circunstâncias que nós vivemos. E ele diz assim: mas também nos gloriamos ou nos alegramos nas próprias tribulações. Poxa, algumas pessoas têm dificuldade de ler esse texto porque elas estão animadas, porque Paulo fala da paz, Paulo fala daquilo que nós recebemos de Deus, da justificação pela fé. E aí Paulo vai dizer, e tem mais, nós também nos alegramos nas próprias tribulações. E aí pode ser que alguém diga, como assim, Paulo? Eu não fico feliz com a minha tribulação, não. Mas aí Paulo explica, ele vai dizendo, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Irmãos, se nós pudéssemos escolher não passar por dificuldades, com certeza nós não passaríamos. E aqui, tribulação tem sentido de quaisquer dificuldades que nós podemos enfrentar na nossa vida, sejam elas relacionadas a nós, ao contexto que nós vivemos, à nossa saúde física, à nossa saúde emocional, espiritual, a quaisquer dificuldades que nós podemos enfrentar ao longo da nossa caminhada. Por exemplo, nós temos enfrentado algo muito difícil, sem precedentes na nossa geração. E esta tem sido uma grande tribulação dos nossos dias. Paulo está dizendo aqui que esta tribulação produz esperança no nosso coração. E essa é a razão pela qual nós não apenas podemos, mas devemos nos alegrar nas próprias tribulações. E não somente isso, mas também nos gloriamos. A alegria que nós sentimos na tribulação é resultado da nossa compreensão daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A justificação, a graça de Deus que nos alcança, não isenta o cristão verdadeiro, piedoso, das dificuldades humanas. No entanto, a justificação, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, embora não nos isente das dificuldades, ela nos ajuda a perceber propósitos de Deus em cada uma destas dificuldades. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer que quando Paulo diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações,
Ele está dizendo que nós precisamos perceber que até mesmo nas situações desagradáveis, Deus tem propósito, tem um fim proveitoso para a nossa vida. Deus tem propósito de nos lapidar, de nos moldar, de nos corrigir, de nos capacitar, de nos tornar mais fortes. E aí, eu comecei a pensar um pouco a respeito disso. Pense comigo. Você é alguém bem fraquinho e deseja fortalecer o seu corpo, aumentar os seus músculos, aumentar massa muscular. O que você faz? Fica descansando 24 horas por dia? Nada disso. Para que você se desenvolva, para que os seus músculos cresçam, é necessário exercício físico pesado, para que as fibras musculares se rompam. E quando elas forem reconstituídas, elas possam crescer e adaptar-se a esta nova realidade de esforço físico. Então, não é o descanso que produz o crescimento dos nossos músculos, mas o exercício pesado. É exatamente isso que acontece nas nossas vidas em todas as áreas dela. São as dificuldades que nos capacitam a crescermos. Não existe desenvolvimento em tempos de estabilidade. Nós crescemos, nos desenvolvemos quando aprendemos a lidar justamente com as provações e com as dificuldades. Então, Paulo está dizendo: olha, nós precisamos aprender a nos alegrar nas tribulações. E aí, ele faz aqui um silogismo, um exercício de raciocínio lógico. Porque ele diz assim, ó, a tribulação é uma realidade. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não. Muito embora existam alguns pregadores por aí que afirmam que vêm para Jesus e todos os seus problemas acabaram, biblicamente falando, esta não é uma realidade. A Bíblia traz as tribulações como sendo algo real para as nossas vidas. E por isso, todos nós estamos não apenas sujeitos a elas, como nós passaremos por elas. Então, a tribulação na vida é algo real, estabelecido. Mas Paulo vai dizer, na vida do cristão isso não é à toa, porque a tribulação produz perseverança. Nós poderíamos traduzir aqui perseverança por resiliência ou capacidade de continuar a despeito do fardo que se carrega. Então, perseverança é a capacidade que é gerada em nós por meio daquilo que nós experimentamos. Perseverança é a capacidade de continuar caminhando, apesar das dificuldades. É aprender a correr quando o andar não é o suficiente. É aprender a dar um passo a mais quando todas as nossas forças parecem exauridas. Perseverança é a capacidade de continuar a despeito das dificuldades. E esta capacidade que temos de perseverar gera em nós experiência. Como as nossas experiências são capazes de nutrir o nosso coração. Quantas vezes, ao olharmos para as dificuldades que estamos enfrentando nos nossos dias, na nossa vida, nós podemos olhar para a nossa história e perceber que ao longo da nossa vida, em momentos diferentes, com pessoas diferentes, Deus proveu soluções para o nosso bem, embora não nos tenha isentado das tribulações. Isso é ter experiência. Eu gosto de olhar para as nossas mãos e perceber que as nossas mãos carregam marcas das nossas experiências. Os calos, as cicatrizes, nos lembram do quanto nós crescemos, aprendemos e tivemos que enfrentar situações adversas ao longo da nossa vida. Então, quando nós somos atribulados e continuamos, isso gera dentro de nós experiência. E sabe, a experiência não vem por acaso. Ela tem a incrível capacidade de gerar aquilo que todos nós precisamos para viver. Paulo diz: tribulação gera perseverança.
Perseverança gera experiência. E experiência gera esperança. Eu preciso falar aqui, abrir um parêntese, mais uma vez, a respeito de esperança. No original, no grego, esperança não significa uma hipótese, como muitas vezes nós tratamos esperança no português, ou no uso comum da palavra no nosso dia a dia. Pense comigo, quando nós nos referimos à esperança no dia a dia, nós reduzimos esperança a uma possibilidade de algo bom. Por exemplo, alguém vai dizer assim: você acha, pastor, que a pandemia vai acabar no final desse ano? Aí pode ser que eu responda isso. Ah, eu tenho esperança que sim. Então perceba que quando coloco nestes termos, eu estou dizendo que esperança é uma hipótese que pode vir a concretizar-se ou não. É a manifestação de um desejo. Quando, biblicamente falando, esperança é a espera com confiança, com a certeza daquilo que se espera. Então, quando Paulo diz que tribulação gera esperança, Paulo não refere-se à hipótese de algo bom que possa acontecer no final, mas a certeza do cuidado de Deus, que nos faz ver as dificuldades com um fim proveitoso. Esperança é ter certeza que brotará vida, mesmo que as condições sejam adversas. Coloquei essa imagenzinha desta flor que nasceu num terreno extremamente seco e árido. Esperança é ter certeza do nascimento de uma florzinha num terreno tão árido como esse. É desta esperança que Paulo está falando. E aí, nós percebemos na sequência, quando nos versos 4 e 5, Paulo faz afirmações muito importantes. Na verdade, 5 e 6. Ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. E aí, eu separei aqui, irmãos, uma citação, é um pouco longa, mas a gente vai com calma nela aqui. Depois você, se você quiser, você pode parar o vídeo e anotar, ler de novo, refletir. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Aquilo que William Hendrickson afirmou a respeito deste texto, desses versos em especial. Hendrickson observa assim: observe a magistral transição de fé, dos versos 1 e 2, para a esperança, versos 2, 4 e 5, para amor, no verso 5. O que Hendricks está dizendo aqui? Olha como Paulo faz aqui um exercício de caminhada ascendente, tramitando de fé para esperança e esperança para amor. Esta é a sequência que encontramos também em 1 Coríntios 13, 13, em 1 Tessalonicenses 1, 3, é a sequência, é a fé, amor e esperança. Há pessoas sem esperança, Efésios 2, 12, 1 Tessalonicenses 4, 13. Há também os que se apegam a uma esperança ilusória ou enganosa, Provérbios 11, verso 7, Atos 16, 19. Mas há os que já foram justificados pela fé e já foram reconciliados com Deus e nutrem um tipo de esperança que não traz frustração, conforme Salmo 22, verso 5. Sua esperança é firmemente ancorada no amor redentor de Deus. E ele conclui: outra forma de expressar o mesmo pensamento é esta: sua esperança é firmemente ancorada no trono da graça, ou seja, aquele trono que está por trás do véu, onde Jesus está assentado à destra de Deus. Hebreus 6, 19 e 20. Ele vive sempre para interceder pelo seu povo. Hebreus 7, 25. Essa é a esperança de todos aqueles que creem em Jesus, daqueles que foram justificados pela graça de Deus. No verso 8, Paulo continua dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. O amor de Deus se revela em Deus nos amar e se entregar por nós, pessoas não amáveis. O amor de Deus não possui motivação externa. O amor de Deus nasce em Deus mesmo. Deus é a essência, a fonte do amor. O amor de Deus não tem limites e não está vinculado ao merecimento. Deus prova o quanto nos ama em Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, injustos, inimigos de Deus. Por amor, Deus declarou pecadores justificados e livres da sua justa ira. O amor de Deus se revela em Deus salvar indivíduos que mereciam a condenação eterna. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo ter morrido na cruz por nos salvar. Deus revela-se a nós em amor para nos mostrar como a sua graça nos alcança. E Paulo continua dizendo, e não somente isso, ainda não acabou, mas também nos gloriamos, e como nós já aprendemos, nos alegramos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Perceba, irmãos, como esta é uma mensagem que traz conforto ao nosso coração, como Deus mudou a nossa vida de uma vez por todas, e como estas consequências da justificação nos alcançam a partir de agora. Nós recebemos agora a reconciliação. Veja aqui como Paulo estabelece a ordem lógica dos benefícios de Deus, das consequências da justificação. Éramos pecadores. Deus, então, nos trouxe a justificação, que promoveu reconciliação, que tem como resultado a paz com Deus. Irmãos, esta é uma mensagem extremamente bela, que alcança a nossa vida. Deus nos justificou, nos declarou justos, nos reconciliou. Nós havíamos nos afastado de Deus, mas ele nos trouxe a sua presença e nos transportou de um estado de inimizade para sermos filhos de Deus. É impressionante como essa constatação do verso 11 está amarrada à primeira fala de Paulo aqui no capítulo 5, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que temos com Deus gera esperança no nosso coração. Quero concluir fazendo alguns apontamentos importantes para a nossa reflexão. Paulo, ao longo dos 4 primeiros capítulos, fala de pecado e fala de justificação. Aqui, no texto que lemos, no início do capítulo 5, Paulo fala das consequências da justificação. É como se Paulo olhasse para nós e dissesse: sabe o que a justificação promoveu na sua vida? É exatamente isso que ele deseja nos ensinar aqui. E como apontamentos finais, para fechar, como conclusão, eu gostaria de destacar algumas verdades que Paulo nos ensinou no estudo de hoje. As consequências da justificação para a nossa vida. E a primeira consequência, e a mais clara de todas, é que uma vez justificados, nós temos paz com Deus. Isso significa dizer que nós não somos mais objetos da ira de Deus. Quando nós passamos por dificuldades, não é Deus nos castigando, é Deus nos corrigindo, é Deus nos lapidando, é Deus aproveitando, Deus promovendo, inclusive, as tribulações, como um meio de nos abençoar. Não somos mais inimigos de Deus, avessos de Deus, mas fomos
reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é, de fato, o nosso melhor amigo. É aquele que nos ama, é aquele que deseja o nosso bem e faz com que todas as coisas cooperem para que isso aconteça. Paulo disse certa vez, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso só é possível porque agora, diferentemente de antes, nós temos paz com Deus. Paz como o contrário de guerra. Mas não é apenas esta paz que Deus nos concede. Nós também temos paz em Deus. Se por um lado, paz com Deus significa o contrário de guerra, paz em Deus significa tranquilidade e esperança em meio às tribulações. Porque fomos justificados em Cristo Jesus. Nós somos habilitados a suportar as dificuldades da vida, porque Deus nos permite ter segurança e tranquilidade, mesmo em meio às tempestades, às intempéries que nós enfrentamos na nossa vida. Sabe por que não sucumbimos diante das situações? Sabe por que não desistimos ao longo da nossa caminhada? Porque agora nós podemos ter, porque fomos justificados, paz em Deus. Nós podemos viver com paz em Deus, passando por meio das mais duras tribulações. Isso só é possível porque fomos declarados justos, porque o Espírito de Deus mora dentro dos nossos corações. Por fim, como resultado desta consequência da justificação, nós temos uma esperança escatológica. Se, por um lado, termos paz em Deus significa tranquilidade no tempo presente, esperança escatológica significa certeza da vitória vindoura, porque Cristo venceu a morte, ressuscitou e nos garantiu que estaríamos com Ele para sempre. E como eu disse, esperança em termos bíblicos não significa uma hipótese, mas uma certeza que podemos alimentar no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe, que Deus encha o nosso coração deste entendimento de que agora temos paz com Deus, paz em Deus e esperança na vitória vindoura quando estaremos na presença do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, as suas tribulações, o seu coração. E eu tenho certeza que, embora as dificuldades continuem, você terá paz com Deus, em Deus e esperança no seu coração. É tudo o que nós precisamos para viver. Forte abraço para você. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Nos encontramos na próxima quarta-feira, quando nós estaremos continuando as nossas exposições. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, um beijo no coração, um ótimo café com Bíblia para você. Até mais.